Nessa sexta-feira, dia 29 de agosto, teremos o vencimento de mais de 13 bilhões de dólares em opções no Bitcoin. Mas será que isso vai trazer grande volatilidade para o mercado cripto? É isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, tudo no detalhe. Mas claro, antes de a gente começar, já deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês no YouTube. Então, bora lá para minha tela aqui, galera. Esse aqui é um artigo feito pelo Marcel Pittman aí, né, que eu estou trazendo para vocês, que esse mês, né, toda última sexta-feira do mês a gente tem aí vencimento de opções, e esse mês de agosto tem um valor aí um pouco mais elevado, né, totalizando mais de 13,8 bilhões, né, de opções que estão vencendo no Bitcoin, e existem alguns pontos aí de valores onde o preço ficar que vão ser liquidadas essas opções, né? Então ele diz aqui pra gente que a expiração de opções do Bitcoin, a pressão de e as pressões do setor de tecnologia que determinarão se a corrida de alta realmente terminou ou fez apenas uma pausa, né? Ele está atrelando aí a questões das empresas do S&P, né, de tecnologia, né? Quais são os principais destaques que ele trouxe aqui para gente, né? É que os ursos do Bitcoin têm fortes incentivos abaixo de 114, né? O que provavelmente intensificará a pressão antes da expiração das opções, né? Preocupações com gastos no setor de inteligência artificial adicionaram uma turbulência e afeta o apetite ao risco dos investidores de forma mais ampla, né? Ele está trazendo aqui que investidores, né, que têm apetite ao risco, né, estavam aí no setor de inteligência artificial, né, do S&P, e também são os mesmos investidores que chegam aí no mercado cripto no Bitcoin, né? Aí um total de 3,8 bilhões de opções do Bitcoin, né, está programado para expirar em 29 de agosto, o momento que muitos traders acreditam que poderá determinar se a recente correção de 9,7% marca o fim da corrida da alta do Bitcoin ou apenas uma pausa temporária, né? A queda para 112,100 na quinta-feira levou o Bitcoin a seu nível mais baixo em 6 semanas, intensificando o momento de baixa antes da expiração mensal das opções, né? E eles nos dizem aqui também que estratégias otimistas mal preparadas para preço abaixo de 114, né? E a divisão está mais ou menos assim, né, galera? Os 7,44 bilhões em interesse aberto e opções de compra, que são as CAL, né? Superam em 17% os outros 6,37 bilhões em contratos que são as vendas, né? Então, as opções elas são de compra, né? De call ou de put de venda. E aí, tá predominando mais aí a questão das call das compras, né? Ainda assim, o resultado real depende do preço do Bitcoin às 8 horas da manhã, UTC, do dia 29 de agosto, da próxima sexta-feira dessa semana, né? A Deribit, que domina o mercado com uma participação de 85%, né? E seguindo a CME, Bolsa de Chicago, em 7%, seguindo com a CME com 7% e a OKX com 3%, né? Os touros também podem ter sido excessivamente confiantes com algumas apostas posicionadas em 125 mil ou mais. Esse otimismo se dissipou rapidamente após que o declínio do Bitcoin transferindo impulso para os instrumentos de venda, né? Independente da razão por trás da recente correção do preço do BTC, os traders que optaram por estratégias otimistas provavelmente sairão decepcionados, né? Então, se as causas aí que são a demanda maior, né? Os traders podem ser decepcionados se não ficar o preço na região, né? Então, ele até trouxe esse gráfico aqui, né? Que é um gráfico da Deribit para 29 de agosto. As puts, né? São essas em amarelinha aqui e as calls são essas em azul, né? Então, a gente vê que tem mais demanda para as calls aqui, né? Que são as compras, né? E aí, ele nos diz aqui também que, deixa eu marcar aqui para ficar melhor para a gente ver junto, apenas 12% das opções de compras, caos, né, foram colocadas em 115 ou menos. Ó, esses detalhes são importantes, galera. Deixando a maioria fora por dinheiro dos níveis atuais, fora do dinheiro dos níveis atuais, né? Por outro lado, 21% das opções de venda estão posicionadas em 115 mil dólares ou mais, com grandes concentrações em 112 mil. Assim, é natural esperar que os ursos continuem pressionando negativamente o preço do Bitcoin antes da expiração mensal. Pode ser cedo demais para declarar que as estratégias otimistas estão completamente perdidas, né? Os traders aguardam os comentários do presidente Federal Reserve, Jerome Powell, nessa sexta-feira, que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês no final de domingo, né? Mas foi sexta-feira, já qualquer sugestão de aumento de chance de corte de juros pode apoiar os preços ativos
dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos mais quentes do que esperado na quinta-feira, aumentaram a expectativa, né? Mantendo a alta incerta da macroeconomia, né? A gente teve aí essa volatilidade, né? Da sexta-feira, mas já estava tudo preparado lá, que essa questão da liquidez também. Acabou que hoje o Bitcoin domingo já devolveu toda essa volatilidade, né? Voltou para o mesmo lugar. Então, diz aqui que o Federal Reserve, né, e ações de tecnologia podem ditar o resultado do Bitcoin, né? E abaixo estão 5 cenários prováveis, né, na Deribit com base nas tendências atuais de preço. Esses resultados estimam lucros teóricos com base nos desequilíbrios de interesse aberto, né? Mas excluem estratégias complexas como venda de opções de venda para obter exposição positiva ao preço, né? E aqui que estão as regiões, as zonas que a gente tem que ficar ligado, galera, que seria o seguinte, né? Se o preço do Bitcoin ficar entre 105 e 110 mil dólares, 210 milhões em caos, em compra, né? Contra 2,6 bilhões de puts em venda, o resultado líquido favorece as puts em 2,45 bilhões, né? Então as puts saem ganhando essa grana. Se o preço do Bitcoin ficar entre 110 e 114, são 420 milhões em caos versus 1,94 bilhão em puts em venda, favorecendo as puts em 1,5 bilhões. Entre 114 e 116 mil, são 795 milhões em caos contra 1,5 bilhões em puts, favorecendo as puts, né, em 360 milhões. Se o preço do Bitcoin ele ficar aí entre 116 e 118 mil dólares, 1,3 bilhões em caos e 830 milhões em puts, favorecendo as caos em 460 milhões. E se o preço do Bitcoin ficar entre 118 e 100, 120 mil dólares redondo, são 1,7 bilhões em caos e 560 milhões em puts, favorecendo as caos em 1,1 bilhões, né? Então, esses são os níveis de preço ali e quem são os favorecidos, preços ficando nessa região, né? Então, ele diz aqui também que para que as estratégias otimistas ganhem força, o Bitcoin precisaria ser negociado acima de 116 mil até dia 29 de agosto, né? A gente está com Bitcoin nesse momento, né? Estou gravando o vídeo aqui, 113.500, né? Deixa eu ver que eu estava aqui. Até o final de agosto. No entanto, a batalha mais crítica, né, está no 114, onde os ursos estão mais motivados para empurrar o preço para baixo, né? Nesse momento da gravação do vídeo está 113.500, praticamente nessa região. E uma última análise do destino do Bitcoin na expiração mensal de 13,8 bilhões de opções será decidido por tendências macroeconômicas mais amplas, incluindo o desconforto por investidores com o setor de inteligência artificial, e as preocupações aumentaram após o Morgan Stanley, né, alertar que os gastos crescentes podem limitar a capacidade das grandes empresas de tecnologia de financiar recompra de ações, ampliando a cautela nos mercados acionários, galera. Então, essa semana é uma semana decisiva que a gente tem que ficar ligado, porque pode ter aí uma volatilidade aí, mais alta aí no mercado cripto, né? No Bitcoin em si, e isso pode trazer boas oportunidades, né? Um momento de ter cautela, né? E saber o que está fazendo no momento certo, né? Então, para atualizar vocês aqui também, nesse momento a gente teve na questão da liquidez aqui, como está, para a gente ficar atualizado. Bitcoin fez esse movimento aqui na sexta-feira, né? A matéria era aqui um pouco antes, acabou fazendo esse movimento que ele entregou aqui já agora no domingo, né? Voltando ali praticamente para a mesma região e agora está 113.500, né? E liquidez temos aqui no 118 na Binance Futures e aqui no 109, 110, né? Já na questão do nosso mapa de calor de liquidações, se a gente for olhar por aqui onde tem mais players para serem liquidados, né? Onde tem mais grana, talvez as calls vençam, né? Que tem mais gente para ser liquidada para cá. Aqui seria as calls e aqui as puts, né? Em teoria, né? Mas a gente sabe que Bitcoin pode vir aqui pegar essa galera, depois voltar a subir, ou pode já voltar a subir aqui para pegar essa galera, né? Mas o que tem que ficar ligado também é a questão do Upper Índice e do Long, né? Ver como é que tá a situação aqui. Nessa queda, deixa eu botar no 15 minutos aqui, a gente chegou a ter um topo de Upper Índice aqui de 85 bilhões de dólares, que são os valores já alavancados nos futuros das exchanges no Bitcoin. Esse flashzão, esse dump aqui que tivemos hoje, domingo, final do dia, o Upper Índice
teve uma queda aqui de 82 bi, claro, devido às liquidações, né? Eu acho que não tá o total aqui tem só 200 milhões, né? Provavelmente liquidou muito mais. E já voltou aqui, já estamos com operantes nesse momento de 85 bi. Aqui era 85,600. Já voltou praticamente quase todo o operantes. Porém, temos um long short rate subindo um pouco, né? Então, queremos ver os alavancados alavancando contra o preço do Bitcoin, assim para ele ir buscar essas posições de short acima do preço, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, com essas informações. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Será que vai ficar bom para as puts ou para as calls aí, né? Bitcoin vai seguir continuando sua tendência de alta, ou eles podem pressionar o preço para baixo aí para poder ficar naquelas regiões onde eles seriam mais favorecidos com o preço do Bitcoin abaixo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem também aquele likezão para fortalecer o canal. Obrigado para quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.